eu peço para que vocês não fechem a Bíblia, permaneçam com ela aberta nesse texto, pois iremos voltar neste texto algumas vezes. O profeta Zacarias profetizou no mesmo período que o profeta Ageu. Ambos estavam vivendo o mesmo momento ali. O contexto é de um povo que sai do exílio babilônico e agora volta para sua terra e encontra uma terra totalmente destruída. E eles então começam a reconstruir suas casas, reconstruírem as suas vidas e, enfim, reconstruir toda a cidade. O templo estava em ruínas, os muros da cidade também estavam em ruínas. O povo começa, então, esse processo de reconstrução, começam a construir as suas casas, e o tempo vai passando e o povo começa a esquecer do Senhor, pois o templo estava em ruínas, não havia nenhum altar levantado, e as pessoas não estavam mais indo ao templo, ou então levantando altares para oferecerem sacrifícios, que possibilitassem esse povo então ter um relacionamento com Deus. E o povo estava tão entretido ali com as construções de suas casas, e a situação estava tão difícil, tão precária, que o povo acabou esquecendo do Senhor. Mas o que é interessante é que Deus nunca esquece de nós, não é verdade? O Senhor levanta o profeta Zacarias, cujo nome significa Deus se lembrou. Deus se lembra do seu povo e vem ter com este povo. E o profeta Zacarias, através de seu livro, ele nos apresenta algumas visões. E esse capítulo 3 que nós acabamos de ler, nos fala sobre essa visão de vestes limpas para o sumo sacerdote Josué. Nos é apresentado nessa visão um sumo sacerdote chamado Josué, que pouco a Bíblia fala sobre ele. Nós encontramos algumas referências lá em Esdras, também em Neemias, mas pouco a Bíblia nos fala a respeito desse sumo sacerdote. O que nós sabemos é que ele era um sumo sacerdote jovem, que vivia numa cidade que não tinha templo e não tinha altares. Então, qual era o trabalho desse sumo sacerdote? Imaginem, você ser um pastor, onde não tem igreja, onde não tem culto. Não tem como, né? E esse sumo sacerdote vivia dessa forma, sem um templo, sem levantar altares. Consequentemente, ele se distanciou da presença do Senhor. Assim como o templo estava em ruínas, a sua vida também. E também o seu ministério estava em ruínas. E o que eu acho interessante é que antes do Senhor reconstruir o templo, antes do Senhor reconstruir os muros dessa cidade, o Senhor primeiro restaurou a vida do sumo sacerdote. Quero dizer que antes de Deus fazer grandes construções, Ele vai restaurar a minha vida e a tua vida. Não tem como haver um crescimento de igreja sem termos vidas restauradas. Esse é o propósito do Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele me inspira muito. As ações que nós encontramos aqui de Deus para com o sumo sacerdote Josué, nos inspira a ter uma vida diferente. E eu quero falar sobre algumas ações que Deus realizou na vida de Josué e que Ele quer realizar também nas nossas vidas. A Bíblia, nesse texto, nos fala desde o primeiro versículo, o versículo 1 e o versículo 2, o seguinte, peço que você preste bastante atenção. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? A primeira ação para restaurar uma vida que Deus opera é resgatar esta vida das mãos de Satanás. Resgatar esta vida do império das trevas. Foi assim com todos nós. Nós vivíamos em trevas e fomos resgatados pelo Senhor para vivermos na sua luz. Foi isso que o Senhor fez conosco. O primeiro passo para uma restauração, para a restauração de uma vida, é a repreensão da atuação do maligno sobre essa vida.
O que esse texto nos deixa claro é que existe sim uma batalha espiritual. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um sumo sacerdote, de um líder. O que eu entendo com esse texto é que posições de liderança não nos impedem de estarmos longe da presença de Deus. Ninguém se confie porque é pastor, porque é diácono, porque é líder, que o título vai fazer de você uma pessoa mais íntima de Deus. Nós percebemos que ele, mesmo sendo um sumo sacerdote, Satanás estava ali para acusá-lo. E se nós formos parar para analisar bem os textos bíblicos, nós vamos perceber que muitos homens de Deus, passaram por esse mesmo problema. Quantos não lembram de Jó? Jó, logo no primeiro capítulo, no versículo 6 e 7, a Bíblia nos fala que Satanás foi até a presença de Deus para pedir para tocar em Jó, acusando Jó, dizendo: olha, Jó te serve, Jó é reto, porque o Senhor dá tudo que ele precisa. Deixa eu tocar nas finanças dele, deixa eu tocar na família dele. E assim Satanás faz na vida de Jó. Da mesma forma, não sei quantos lembram do texto que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, onde Jesus, se dirigindo a Pedro, diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E o texto continua dizendo que o Senhor Jesus intercedeu a Deus por eles, pela vida deles. E na sequência Jesus fala: quando você se converter, Pedro, fortalece a fé dos demais. Enfim, nós percebemos que muitos homens de Deus foram tentados por Satanás, foram acusados por Satanás. E em todos eles Deus operou um processo de restauração. Não foi assim com Jó? Quando chegamos no capítulo 42 de Jó, Jó parece um novo crente, parece ter uma nova vida. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Parece que tudo que ele vivenciava antes era só teoria, agora ele está experimentando na prática. Também não foi assim com Pedro? O apóstolo Pedro, ele passou por um processo forte de conversão depois da morte de Cristo. Foi assim que ele se colocou como de fato um homem de Deus. Foi assim que ele assumiu essa postura. Eu quero convocar os irmãos para que entendam que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Interessante que essa palavra foi dita pelo apóstolo Pedro. Em Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, tragar. O próprio apóstolo Pedro, depois de passar por esse processo, ele nos alerta: se eu e você, como homens e mulheres de Deus, queremos permanecer firmes na presença do Senhor, queremos permitir que o nosso Deus nos restaure, precisamos entender que estamos em guerra. Precisamos entender sim que estamos em batalha. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? O que nós entendemos nesse texto é que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus opera milagres, o nome de Jesus expulsa demônios, o nome de Jesus faz com que homens profetizem, mas não quer dizer que essas pessoas que fazem isso têm um relacionamento com Deus. Porque a sequência do texto nos diz: se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Então, nós observamos nesse texto que vivemos em uma batalha e que Satanás só pode ser repreendido através do nome do Senhor Jesus, e é o próprio Deus quem o repreende, não é o homem. Não é o homem. Pois essas pessoas não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus, e a Bíblia fala: não expulsamos demônios em teu nome. Quem tem poder é o nome do Senhor. Mas nós, eu e você, precisamos permitir que Deus repreenda a atuação do maligno em nossas vidas.
Precisamos permitir que Deus nos tire das trevas e nos traga para a sua maravilhosa luz. Foi assim que ele começou a operar essa transformação na vida do povo de Jerusalém e na vida do sumo sacerdote. O primeiro passo foi esse. Então, no processo de restauração, o Senhor quer nos tirar do império das trevas. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com esse texto. Mas o texto continua. E logo no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você os seus pecados e coloquei vestes nobres sobre você. O segundo passo do Senhor para a restauração de uma vida, para a restauração de uma nação, é santificar essa nação. O Senhor purificou o sumo sacerdote Josué. Ele estava em pecado. O sumo sacerdote Josué estava em pecado. Ele era sumo sacerdote, mas pecava. Infelizmente, nós pecamos, nós falhamos. E posições e cargos não impedem que esses atos aconteçam. Quantos escândalos nós não ouvimos de pastores que caem em pecado? Quantos escândalos envolvendo diáconos, líderes? Isso é comum, porque nós somos homens, porque nós somos falhos. Mas o Senhor nos convida à santidade. O Senhor nos chama para ter uma vida irrepreensível diante dEle. O Senhor pega esse homem que era um grande líder, mas estava vivendo em pecado, e purifica e perdoa os seus pecados. Eu acho interessante que uma professora minha no seminário, todos os anos ela fazia esse mesmo discurso. Todos os alunos novos que chegavam no seminário, ela falava: olha, vocês já perceberam as garças? Elas são tão branquinhas, mas elas tiram o seu alimento da lama. Elas vivem em mangues, mas você sempre vê elas branquinhas. Você nunca vê ela suja, com lama. Vocês têm que viver dessa forma. E quando eu vejo esse texto, essa história, eu entendo que nós vivemos nesse mundo, não temos como sair dele, mas é possível viver sem se contaminar. É possível se manter com vestes limpas, mesmo numa geração corrompida, mesmo numa geração depravada. O Senhor nos convida a viver uma vida de santidade. O Senhor nos convida a viver uma vida de relacionamento com Ele. E nós entendemos que sem santificação, ninguém pode ver a Deus. A palavra de Deus nos diz: sejam santos porque eu sou. Isso é uma ordem para a igreja. A igreja precisa buscar a santidade. A igreja precisa buscar um viver na presença do Senhor. Nós precisamos disso. Há um ditado popular que diz: e o porco volta à lama, né? Você pega um porco, cria ele em casa, você dá banho nele, você trata dele com todo carinho. O dia que você der liberdade para ele, ele vai voltar para a lama, porque é a natureza dele. É a natureza do porco. Como é a nossa natureza? A natureza pecaminosa. Essa é a nossa natureza. Podemos dar liberdade à carne? Podemos dar vazão à carne? Não tem como. Senão iremos voltar. Senão iremos retroceder. Senão iremos manchar novamente essas vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus nos fala em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 16, o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da dificuldade. O nosso Deus, Ele é poderoso para operar
a santificação em nossa vida. Ele não é um sumo sacerdote como Josué, que é um sumo sacerdote que estava em pecado. Ele é um sumo sacerdote que nunca pecou. E sabe o que é que eu acho mais interessante? É que ele era um sumo sacerdote que não precisava sacrificar um animal, porque ele era o próprio sacrifício. É por isso que ele tem poder para nos lavar, para tirar de nós todo o peso, toda a culpa, todo o pecado. É por isso, porque ele é um sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados. Um sumo sacerdote santo, alguém que viveu e que passou pelas mesmas tentações que eu e que você passamos todos os dias, só que sem pecado. Sem pecado. Jesus foi santo. O segundo passo para uma restauração, ou para a restauração das nossas vidas, é que o Senhor perdoa os nossos pecados. Ele nos lava, Ele nos dá novas vestes. Avançando, nós extraímos aqui mais uma lição, e essa se encontra no versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Quando a palavra de Deus nos fala sobre colocar um turbante limpo sobre a sua cabeça, a palavra não está falando sobre renovação de mente, sobre metanoia, sobre uma mudança radical. Não tem como nos convertermos e continuarmos com a mesma mente desse mundo. Valores novos precisam ser aprendidos, princípios novos precisam ser incorporados, internalizados. Nós precisamos de uma mente nova. Não dá para simplesmente o Senhor perdoar os nossos pecados. Sabe por que nós caímos tantas vezes nos mesmos erros? É porque não renovamos a nossa mente. O Senhor vem, purifica do pecado, mas a gente continua com a mesma mente e vai lá e faz o mesmo pecado de novo. O Senhor vem, purifica-nos do pecado, mas a gente continua com essa mente e não tem como avançar, não tem como prosseguir. Ficamos andando em círculos, ficamos caindo nos mesmos erros, simplesmente porque não há uma mudança de mente. Mas o apóstolo Paulo, ele nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, na parte A do versículo: mas nós temos a mente de Cristo. Ele está se referindo a quem? As novas criaturas, as pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: e não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus deseja é que nós mudemos a nossa mente, mudemos a forma de olhar para esse mundo, mudemos a forma de nos relacionar com este mundo. Precisamos sim ter uma nova mente. O que me entristece é perceber que nós não temos moldado o mundo para esse evangelho, e sim o evangelho para esse mundo. Vocês já perceberam isso? Cada dia que passa a gente tenta dar um jeitinho. Não, pastor, não é assim não. Ah, pastor, não pode ser radical demais. Meus irmãos, confesso aos irmãos, eu sou pecador. Mas se para ser radical, ser radical é ser santo, é isso que eu quero para a minha vida, meu irmão. Se é para ser radical, vamos ser. Não tem esse, pastor, mas não pode ser assim, você tem que entender que nos nossos tempos as coisas são diferentes. Não, não é diferente. Satanás continua do mesmo jeito acusando. O pecado continua nos manchando da mesma forma. Mas o Senhor, com toda a sua misericórdia e graça, continua nos perdoando, continua nos convidando a um processo de restauração. O Senhor quer nos dar uma nova mente.
E o texto continua. E agora no versículo 7 desse capítulo 3, nós encontramos o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você guardará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Em quarto lugar, no processo de restauração, o Senhor nos exorta a permanecer santo. Temos que permanecer. Não é estar santo hoje e amanhã estar em pecado. Santo hoje e amanhã em pecado. O Senhor restaura a vida desse homem, Ele tira esse homem das trevas, certo? Tira esse homem das mãos de Satanás. Ele dá novas vestes para esse homem. Ele dá uma nova mente para esse homem. Agora ele pega esse homem e fala: meu filho, ande nos meus caminhos. Não volte não, que nem um porco à lama. Continue limpo. Continue limpo. Permaneça santo. Obedeça os meus preceitos. Fique no meu caminho. E aí você irá governar sobre esse povo. Aí você irá estar encarregado de todos os trabalhos da minha casa. Nós precisamos permanecer em santidade. O Senhor não nos convida a ter um tempo de santidade. Ele nos chama a viver em santidade. É esse o convite do Senhor para as nossas vidas. Em quinto e último lugar, nós encontramos nesse texto, a partir do versículo 8, o seguinte: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão, trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ele tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Em quinto lugar, nesse processo de restauração, depois que o Senhor nos tira do império das trevas, que o Senhor nos dá vestes novas, que nos dá uma nova mente, que Ele nos convida a permanecer em santidade, o Senhor se revela para nós. Isso tudo que aconteceu aqui, neste texto que nós acabamos de ler, era simplesmente um simbolismo do que iria acontecer na cruz do Calvário. O Senhor enviaria o seu renovo. E essa expressão aqui, o renovo, o servo do Senhor, o renovo, faz menção a Jesus Cristo. Essa é uma visão messiânica. Está falando do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde em um único dia, em um único ato, Ele iria remover todo o pecado. Através desse ato, eu e você alcançamos o perdão dos nossos pecados. Nós estamos aqui nessa manhã, diante dessa mesa, para celebrar esse milagre, para celebrar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Aquilo que nos possibilita viver santo na presença de Deus. O Senhor se revela a Josué, apresenta qual é o seu projeto, transforma e restaura a vida dele. E agora eu quero te convidar a voltar algumas páginas da tua Bíblia para o livro de Ageu. Eu quero ler só 2 versículos com você. Depois que o Senhor restaura a vida do sumo sacerdote, depois que o Senhor restaura a vida daquele homem e daquelas pessoas que estavam com ele, a gente encontra em Ageu, no capítulo 1, versículo 14, o seguinte, só passar uma página de tua Bíblia. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo,
de um modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Depois que Deus fez todo esse processo, aí sim, o povo estava encorajado, estava motivado para trabalhar na obra do Senhor. Quero dizer uma coisa que me incomoda. Nós não podemos servir sem estar em santidade. Porque senão nada vai ter valor. Nada vai ter valor. O Senhor convida essa igreja, com seus 33 ministérios, com seu corpo diaconal, com seus pastores, a viverem uma vida de santidade antes do serviço. O Senhor Jesus, quando convoca na ceia do Senhor os seus discípulos para lhe dar uma última lição, ele pega água e lava os pés deles. Antes de servir, precisamos ser lavados. Antes de servir, precisamos ser santificados pelo Senhor. O texto continua em Ageu. Eu quero que você abra ele no capítulo 2, no versículo 8 e 9, para que você entenda o que é que Deus operou naquele lugar. Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor não precisa de templos suntuosos. Ele precisa de homens e mulheres que sejam santificados para que Ele possa habitar. Aquele templo, ele nem se comparava com o antigo, se você for pensar no aspecto físico. Não. O templo de Salomão, ele era muito mais suntuoso, ele tinha ouro, ele tinha prata, tinha pedras preciosas. Aqui é um templo que está sendo edificado com um povo que está em ruínas. O templo, ele não ficou lindo, mas a glória de Deus se manifestou naquele lugar com tanta intensidade, com tanta glória. O Senhor quer fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. O Senhor não quer cadeiras lindas, Ele não quer ar-condicionados, Ele não quer um templo bonito. É bom estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu me sinto bem. Mas o Senhor quer habitar em homens e mulheres que permitam que Ele restaure, que Ele purifique, que Ele dê uma nova mente, que Ele se revele. Esse é o nosso Deus. Um Deus que quer se mostrar bem mais glorioso em nossas vidas. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e apresentar a tua vida diante do Senhor. Todos nós somos sacerdócio real do Senhor. Cada crente aqui é um sacerdote. Nós cremos no sacerdócio universal. Cada um aqui tem livre acesso a Deus. Tudo isso através de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. E hoje nós podemos nos chegar a Ele com toda a confiança, a fim de recebermos graça e misericórdia de sua parte. O Senhor hoje nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele quer nos purificar, nos dar uma nova mente, e assim revelar o seu poder e glória em nossa vida. Que nós possamos permitir esta ação de Deus em nossa vida, e que permaneçamos santos até o fim. Nesse momento você abra o seu coração diante do Senhor. Se Deus purifica pecados, Ele perdoa, Ele nos santifica, Ele quer ter relacionamento conosco, Ele quer ter uma vida de intimidade comigo e com você. Abre teu coração nessa hora para Deus, fala com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Deus.
Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou das trevas, porque o Senhor nos tirou da lama, Pai. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama, Pai, para uma vida de santidade. O Senhor quer nos lavar de toda impureza, o Senhor quer nos dar vestes novas, Deus, e nós te agradecemos por isso, Pai. Oh Deus, transforma a nossa mente, nos dá uma mente nova, nos dá a mente de Cristo, Senhor. Firma os nossos passos, Pai, porque queremos estar na Tua presença, vivendo em santidade todos os dias da nossa vida, Deus. Nós não queremos retroceder, Pai. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos crescer como igreja, Pai. Nós queremos, ó Deus, que o Teu poder e a Tua glória se manifestem neste lugar, se manifestem em nossa vida, Deus. Oh, Pai, nós queremos, Deus, viver uma vida de intimidade contigo, Senhor. Purifica-nos, Deus. Restaura-nos, Senhor. Oh, Deus, nesse momento, Pai, queremos celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos mais uma vez, ó Deus, declarar, Pai, que queremos viver por Ti, que entendemos que um morreu por todos, não para que nós vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. E é com esse espírito, Deus, de adoração que nós queremos celebrar essa santa ceia, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, ó Pai.